negra é a minha raça, preta é a cor da minha pele. Não tem nenhum problema com nenhuma das duas, pode me chamar de preta ou de negra, mas eu prefiro que me chame de Isabel. Aqui no Brasil, as pessoas estão muito afim de não parecerem racistas. Estruturalmente, todas as pessoas brancas são racistas, porque todas as pessoas brancas desfrutam do privilégio branco. Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade ao longo da vida. Eu sou Rick Lima e a cada semana converso com convidados ao redor do mundo que são especialistas em diversas áreas da vida. O único objetivo aqui é abrir a cabeça para novas reflexões e novas formas de ver a vida. Falo com pessoas sobre empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e muito mais. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Isabel Acioli sobre afroantropologia. Ela é uma mulher negra, pessoa com deficiência, visão monocular, ativista feminista interseccional e antirracista. Ela cursou graduação em Ciências Sociais, ela no Ceará, onde ela está agora, em Fortaleza. Ela publicou o artigo Tornar-se Negra, Tornar-se Branca e os Riscos do Antirracismo de Fachada no Brasil Contemporâneo, a Geisa Matos, na revista Latim América. Ela tem alguns cursos que ela dá online, como Privilégio Branco, de Negação, a Aliança Antirracista, e Raça, Gênero e Classe, Diálogos Possíveis entre Lélia Gonzalez e Angela Davis. É um papo essencial, muito importante. Vamos falar sobre branquitude acadêmica, vamos falar sobre raça como construção social e não biológica, o mito da democracia racial, privilégio branco, fragilidade branca, ações, o que fazer com esses privilégios, como criar essas alianças antirracistas, referências da Isabel, um pouco da história de vida dela e muito mais. Bem-vindo ao Abrindo Caminhos, Isabel Acioli. Isabel, quero primeiro te agradecer pelo tempo, por estar aqui, essa disponibilidade da gente trocar essa ideia hoje. Fico feliz que conseguimos. A Lana, que trabalhava aqui comigo, fez seus cursos e adorou demais, então ela fala de você faz tempo e olhando suas publicações também no Instagram, fiquei muito motivado para falar contigo. Então, quero primeiro te agradecer por estar aqui no Abrindo Caminhos hoje. Eu que agradeço pelo convite, eu fico super feliz de conversar com vocês. A Alana é muito querida e é sempre bom, assim, quando eu encontro, né, ao longo dos cursos que eu ofereço, pessoas que estão abertas para a conversa e é muito bom porque vão se criando essas conexões. Eu queria começar já direto em falar sobre raças como construção social e não biológica, né? A gente aprende ali na escola, talvez, né, o conceito de raça, né? Eu queria ouvir sua perspectiva sobre o que temos hoje é uma construção social, né, não biológica. Isso, já tem um consenso sobre isso, né? Não é algo que eu proponho, já é dado. A biologia já superou essa hipótese da raça como uma diferença biológica entre os seres humanos, né? É categórica em dizer que não há diferença entre os seres humanos que divida essas pessoas entre raças, certo? Entretanto, quando a gente carrega isso para o campo da sociologia, da antropologia, a gente percebe que mesmo não existindo diferenças biológicas entre os seres humanos, essas pessoas são tratadas socialmente de modo diferente a partir da cor da pele. Por exemplo, eu venho de uma família interracial, certo? Meu pai é um homem branco, a família dele toda é branca, o sobrenome Acioli vem dessa família, né? E a minha mãe é uma mulher negra, né, do interior, aqui do estado do Ceará, que é de onde eu sou natural, e minha bisavó materna era uma mulher indígena. Bom, quando o meu pai e a minha mãe, né, estavam me esperando, quando minha mãe estava grávida de mim, existiam duas expectativas. A primeira, que era para saber sobre se eu seria menina ou menino, e a outra que era, será se vai puxar a cor do pai ou a cor da mãe? Essas duas expectativas, né, que estavam ali sobre aquele bebezinho que nem tinha chegado no mundo ainda, tinham expectativas ligadas a como eu seria tratada em sociedade. Será se ela vai gostar de brincar de boneca?
Será se ele vai gostar de brincar de carrinho? Será se vai jogar futebol como o pai? Será se vai puxar a pele do pai, vai vir branquinho feito pai? Será se vai puxar o cabelo da mãe? Então, existiam preocupações com relação a isso, né? Então, uma história que a minha mãe conta, de que quando eu era recém-nascida, né, tinha acabado de nascer, a minha bisavó paterna, né, branca, de família italiana, né, aquela descendência italiana, aquela coisa toda, assim que me viu, a primeira bisneta, tirou a minha roupinha ali de bebê, eu recém-nascida, para procurar, né, ali em cima do bumbum do bebê, um negócio chamado mancha mongólica. É uma manchinha escura, rocheada, que os bebês recém-nascidos têm, e que há uma crença popular de que os bebês que têm essa manchinha, ao crescerem, ficarão com pele escura. Então, antes mesmo dela perguntar como a minha mãe estava, se eu estava bem, se a gente tinha saúde ou qualquer coisa assim, ela se preocupou em saber se eu seria uma mulher negra. Isso diz muito sobre tudo que veio depois, né, na minha história de vida toda. Então, não há uma diferença biológica que tenha, que justifique uma separação dos seres humanos em raças. Não há. Entretanto, né, tem uma frase do Silvio Almeida que eu gosto muito, que ele diz que quando a gente nasce, a gente se conecta a essa rede de significados que foi construída previamente. Eu não construí o racismo, eu não criei o significado do que é ser negra, mas eu me conectei a essa rede de significados que já estava aqui antes de mim. Então, eu fui aprendendo a viver como uma mulher negra e fui sendo tratada como uma mulher negra ao longo da vida. E aí isso inclui, desde, muitas vezes, negligência, quando era criança, na adolescência, hipersexualização, muitas vezes de professores considerarem que a minha capacidade intelectual não era das melhores. Tudo isso vai comunicando, né, uma coisa para a pessoa. E aí é muito comum que você encontre pessoas negras que têm autoestima baixíssima. Porque a gente vai sendo comunicado ao longo da vida de que a gente não tem valor. É muito difícil. Para a pessoa negra, combater o racismo é questão de vida ou morte. É uma necessidade básica para manter nossa existência. Eu costumo dizer que, para as pessoas negras, ser antirracista é algo que está na nossa respiração. Mesmo, sei lá, uma pessoa negra que nunca leu nada sobre racismo está sendo antirracista, né, quando ela se mantém viva, quando ela sai para se divertir. Uma pessoa negra feliz já é antirracismo. Porque o racismo é o quê? É essa lógica, essa ideologia que trata pessoas racializadas, né, como seres inferiores. Toda vez que eu provo que eu não sou esse ser inferior, a nível individual, eu estou reagindo a isso, né? Eu estou me opondo a isso. Eu estou fazendo a minha resistência. É uma coisa praticamente natural para as pessoas negras, né? Mas para as pessoas brancas não é. O natural para a pessoa branca, ela ao longo da vida recebe comunicados de que ela é superior. Eu tenho uma amiga que foi minha aluna e ela diz o seguinte, que quando ela é uma mulher branca, loira de olho azul, e quando ela era criança, ela sempre ouvia, ai, você é muito linda, parece um anjo. Você parece um anjo tão linda. E aí, uma vez, ela é família da igreja católica, e ela foi para uma missa, e aí ela reparou no altar, e adivinha só, os anjos realmente tinham a mesma cor que ela, mesma cor de cabelo. Então, você cresce com uma autoestima divinal, praticamente. Você se acha verdadeiramente merecedor de tudo, está introjetado em você, mesmo que você não expresse isso. E muitas vezes, até o modo como eu desafio a quem está ouvindo a gente aqui a pensar nos melhores bairros das cidades de vocês,
nos melhores restaurantes, nas melhores escolas. Se você olha para esses lugares melhores, você só vê gente branca. Inconscientemente, isso te comunica uma coisa. Te comunica que você vincula bons lugares, pessoas brancas, pessoas boas. E aí a gente vai construindo esse sentido de raça que é social, que não é biológico, né? Entrando até um pouco na coisa de branquitude acadêmica, né? Que é a maioria quantos professores negros a gente teve? Eu lembro de um, né? Quantos autores negros vocês leram, né? Para quem está ouvindo a gente, e entrar direto no mito da democracia racial, né? Essa crença que muitas pessoas têm e cada vez mais aberta, ainda mais com esse governo que a gente tem atualmente, né? Que não existe racismo, daltonismo racial, né? E por que, na linha do que você trouxe agora, por que é tão difícil para brancos se racializarem, né? Como a gente falou antes de gravar, a gente estava até comentando, né? Pessoas negras são puxadas, né, para a discussão, né? Não tem como, né? O Neymar fala alguma coisa e se comenta, Neymar, o que você acha do racismo, né? Mas por que é tão difícil para as pessoas brancas se reconhecerem como brancos? Eu, como homem cis branco, né? De novo, estou aqui para aprender também. Interessante, porque esse mito da democracia racial, ele vai colocar no senso comum do brasileiro uma ideia bem equivocada, que é a seguinte: aqui no Brasil não existem brancos nem negros, somos todos mestiços. E aí, quando a gente vai olhar para a questão racial em outros contextos, por exemplo, nos Estados Unidos, se a sua família tem uma pessoa negra, se você tem um avô negro, você não é branco, porque há uma gota de sangue negro na sua família. Então, lá nos Estados Unidos, existiu uma diferença imensa com relação aqui ao Brasil. Lá eles tiveram uma segregação racial. Era proibido por lei, que uma pessoa branca se casasse com alguém que não fosse branco. Aqui no Brasil, a gente teve o contrário disso. A gente teve um incentivo à miscigenação. Então, não dá para a gente comparar, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos e como acontece aqui no Brasil. Se eu falo que raça tem a ver com contexto social, cada sociedade vai ter um modo diferente de perceber. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo, ele parte muito também da cor da pele, mas muito da origem da pessoa. É uma pessoa negra, que veio de família negra, que estudou numa escola negra, que frequenta uma igreja negra, que morou num bairro negro e por aí em diante, que provavelmente vai casar com outra pessoa negra. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o preconceito racial, ele é de marca, como diz o Horácio Nogueira, né, um sociólogo. O preconceito racial de marca, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais marcada é a pele da pessoa, mais marcada com a cor negra, com o fenótipo negro, como nariz largo, nariz bolinha, né? Os lábios, quanto mais o fenótipo negro, né, características negras aparecem naquele indivíduo, mais racismo ela sofre. E aí não adianta se o seu pai é negro ou branco, não é sobre a sua origem, entende? Por exemplo, recentemente eu fui seguida num mercado aqui perto da minha casa, um mercado que eu sempre vou, um mercado que fica do lado da academia que eu frequento, então eu estou sempre lá, tipo, toda semana, as pessoas me conhecem. Mesmo assim, um segurança desse mercado me seguiu durante 40 minutos enquanto eu fazia compras. Ter um pai branco não me livrou de sofrer racismo, certo? Aí, é interessante que a gente note isso, por quê? Porque algumas pessoas brancas, de pele branca, inegavelmente brancas, que foram tratadas como brancas ao longo da vida, dizem que não são brancas porque o pai é negro, o avô é negro, o bisavô é negro, o primo do tio, do cachorro do vizinho é negro. Gente, não importa. Aqui no Brasil não é sobre a sua origem, é sobre a sua aparência. Então, não importa se o seu antepassado é negro, se a sua cor de pele é branca,
você vai ser tratado como branco. Nunca aconteceu uma abordagem policial a um homem branco que o policial perguntou, vem cá, qual é a cor do teu pai? Qual é a cor da tua mãe? Ah, eles são negros. Ah, então agora eu vou te tratar de um modo diferente. Agora eu vou ser racista contigo. Então não é sobre origem, né? E aí a gente tem essa situação aqui no Brasil que é de miscigenação, né? Quando a gente observa a história, né, da nossa sociedade, a gente percebe que houve uma tentativa muito grande de apagar população negra e população indígena. E a mestiçagem não era porque não existia diferença entre os povos e vamos aqui incentivar que eles fiquem juntos. Não. A mestiçagem, né, os relacionamentos interraciais, eles eram vistos como uma forma de embranquecer a população brasileira. Havia um grande medo de que as pessoas negras, enquanto maioria numérica, se rebelassem contra essa elite branca, que é uma minoria numérica. Nós, pessoas negras, somos uma maioria minorizada. Nós somos uma maioria numérica, mas somos tratados como minoria social. Olha só. Aí já imaginou se toda pessoa negra no Brasil tivesse consciência racial e resolvesse se organizar? E resolvesse dizer assim, a gente só vota agora em um representante negro. Esse país vinha abaixo, né? Acho que, não sei, muita coisa mudaria, né? Então, assim, a miscigenação, ela não uniformizou o brasileiro racialmente. Não somos todos morenos. Não. Existem diferenças raciais, né? A mestiçagem a que a gente foi submetido era com o interesse de haver eugenia aqui. E a eugenia foi muito forte aqui. Não sei se vocês sabem, mas a gente teve uma sociedade eugenista brasileira que foi proposta pelo médico Renato Kell, que inclusive é bisavô da escritora, psicanalista Maria Rita Kell, né? Ou seja, há uma intelectualidade branca ali que está no topo e que há muito tempo está nesse mesmo lugar de privilégio, de poder inclusive intelectual, de criar teorias, de influenciar pessoas e de repassar conhecimentos que eu não sei se são tão positivos. Então, o Renato Kell, quando ele cria a Sociedade Eugenista no Brasil, junto com, por exemplo, Monteiro Lobato, que também era eugenista, e que a gente acha super engraçado, no sentido do Capão Amarelo, que legal, né? E a gente não percebe toda a problemática que a PUL traz, né? E a gente vai entrando nisso, achando super legal, e dizendo, no Brasil não existe racismo. Por quê? Não, porque eu até trabalho com pessoa negra. Uma vez eu até contratei uma faxineira negra, eu não sou racista, eu até deixo um negro entrar na minha casa para limpar. Poxa, não dá, né? Assim, é uma negação muito forte de que o racismo existe, assim. É muito difícil lidar com isso, e em vários contextos. Por exemplo, atualmente, eu faço acompanhamento psicológico com uma psicóloga negra. Durante muito tempo, eu fui atendida por uma psicóloga branca. E quando aconteciam situações de racismo comigo, que eu levava para o momento terapêutico, eu tinha que, primeiro, provar que racismo existe. Segundo, que eu sou uma pessoa negra, porque ela duvidava de que eu era uma pessoa negra. Não, você não é negra, você é moreninha. Não diga isso de você, como se eu estivesse me depreciando. Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho da cor da minha pele, né? E aí ainda tinha que provar. Então, em vez de acolhimento, eu me encontrava num tribunal. Então, assim, a questão, né, do mito da democracia racial, de que somos todos iguais, de que racismo não existe, que vivemos todos muito bem juntos e misturados, é uma mentira que vai afetar a população negra em várias esferas. Eu trouxe aqui esse exemplo desse momento terapêutico da psicóloga, mas em muitas questões, na educação, na saúde, em várias esferas.
várias, até nos relacionamentos amorosos, familiares, enfim. Complexo, né? Me lembro alguns papos que eu tive aqui com a Selma Deldina, da CONAC, ela trazendo esse ponto, né, que você trouxe. Nos Estados Unidos, mais ou menos 13% da população é negra, e lá a gente tem realmente esse levante, né, cada vez maior, né, ainda longe do ideal. Aqui no Brasil, mais de 50% da população e é tratado como minoria, né. Conversei também com o Guilherme Soares, o Guia Negro, sobre episódios de racismo que ele passou nas viagens, Solange Barbosa, sobre afroturismo, a importância de como a gente visita locais históricos, né? E o Edgar Gouveia Júnior, sobre a sensação dele como um homem negro viajando pelo mundo. E esses casos são muito recorrentes, né, de experiências de racismo. E a gente vê um ativismo mais forte hoje em dia, né, talvez ainda na internet, né? Mas essa aliança antirracial tão necessária, né, ainda tá longe de se concretizar como a gente precisa, né? Eu vi um pouco da sua perspectiva, né, sobre e quem está ouvindo, todo mundo, o que as pessoas podem, precisam fazer, né? A Selma comentou muito sobre isso, consumir autores negros, né? Conversar mais com pessoas, assim, sair da bolha, né? Furar essa bolha que muita gente vive, né? Então, para quem está ouvindo, o que você acha que são ações antirracistas para uma aliança antirracial efetiva? Para todo mundo que está ouvindo, eu recomendo consciência racial. Tenha consciência de qual é o seu pertencimento racial. Então, se você é uma pessoa negra, observe isso em você, trate disso, leve para terapia, procure se aquilombar, encontre outras pessoas negras, grupos de discussão, grupos de acolhimento, né, e se fortaleça, porque você vai precisar de apoio e não tem solução individual para um problema coletivo. Procure outras pessoas para se fortalecer. E quanto às pessoas brancas, falando especificamente, né, para as pessoas brancas, também recomendo que entendam que a brancura da pele implica em privilégios. E eu estou falando aqui de privilégios no sentido de vantagens, certo? Quando eu falo sobre privilégio branco, eu estou falando sobre privilégio tanto material, e aí aqui a gente está falando de dinheiro, posses, bens, que vão sendo repassados de geração em geração, terras, certo? Acessos também, tá? Importante dizer isso. E também é um privilégio simbólico. O que é esse privilégio simbólico? É o privilégio de não ser visto como uma ameaça. Recentemente, eu estava ouvindo um podcast, eu sou louca dos podcasts, tudo que você me mandar, amo podcast demais. E eu estava ouvindo podcast com o Baco Exu do Blues, e ele estava relatando a primeira vez em que ele percebeu que as pessoas tinham medo dele, por ele ser um homem negro. E ele contou essa história e ele tinha 8 anos. Eu tenho um filho de 16 anos, que tem 1,80 m, 90 quilos. Ele é bem grande, e eu tenho que ensinar para o meu filho que, olha, filho, quando você estiver voltando, se tiver na calçada alguma mulher perto de você, deixa ela passar mais na frente, diminui o passo, para ela não se sentir ameaçada. Eu tenho que ensinar ao meu filho de que possivelmente isso ele pode ser visto assim, fora todas as orientações sobre identidade, como reagir a uma abordagem policial, não olhar nos olhos do policial. Isso eu tenho certeza que mães de meninos brancos não passam. Isso é um privilégio, certo? Que pode não parecer um privilégio para você, porque você naturalizou. Então, não veja como natural. Olhe com olhos de estranheza, olhos de turista, né, para seu próprio cotidiano. Eu recomendo muito, sim, que as pessoas leiam autores negros, sigam pessoas negras nas redes sociais. Aliás, sigam pessoas fora do padrão, pessoas com deficiência, certo? Pessoas gordas maiores, inclusive, também, para ter outras perspectivas. Mas o que eu recomendo, que eu acho que faz maior diferença, é o seguinte: perceba quais são as identidades que te atravessam.
vou falar no meu caso, tá? Eu sou uma mulher negra, cis, bissexual, mãe solo, nordestina. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho baixa visão, e eu sou uma pessoa de classe média. Quando eu contrato uma trabalhadora doméstica para fazer uma limpeza na minha casa por um dia, e ela é uma mulher negra que vem de uma situação financeira não tão confortável, eu tenho que garantir que eu não estou oprimindo essa mulher. Então, eu preciso garantir que ela vai ter boas condições de trabalho, que ela vai ter um pagamento digno, enfim, o básico. O que eu estou querendo dizer é, observe quais relações que você tem na sua vida que são assimétricas. De que adianta você compartilhar um post antirracista na rede social, se quando o porteiro do condomínio vem falar com você, você não dá um bom dia, você é ríspido, e essa é uma pessoa negra do seu convívio, entende? Então, observe as relações assimétricas do seu convívio. Para entender isso, não estou falando apenas de questão racial, falando de gênero, de capacitismo, de regionalidade. Fique atento para que, 1, você não sofra opressão, 2, você não seja opressor, né? Então, assim, eu namoro com um homem branco. Eu tenho alguns amigos brancos, amigas brancas, e eu não convivo com ninguém que seja branco e que não entenda o significado do que é ser branco nessa sociedade que é de supremacia branca. Como essas pessoas brancas do meu convívio estão atentas a isso, a probabilidade delas me violentarem cai bastante, porque elas são intencionais no modo como elas me tratam, enfim, e nas nossas relações. E isso muda tudo, faz grande diferença nas nossas vidas, né? Todo de olhar nos olhos do policial, né? Me lembrei de um podcast do Mano Brown com a Djamila Ribeiro, que ela contando que o pai dela ensinava isso para ela e para os irmãos, né? E ele fala, pô, nunca me ensinaram isso, né? Por isso que eu tomei tanto apavoro, né? E é realmente bizarro, assim, né? Isso de passar por isso e acontecer, mas não tem como não falar e não entender. É uma realidade, como você falou, né? É um privilégio não passar por isso, né? Enquanto que, na verdade, deveria ser algo básico para todos, né? Mas acho que parte desse mito da democracia racial é a gente reconhecer que é um privilégio, sim, para a gente poder agir para mudar, né? Senão fica sempre nesse papo de, não, somos todos iguais, o racista é o outro, né? Não olhamos para os nossos próprios atos, né? Rick, sobre isso, só para escurecer essa ideia, tá? Tem muita gente aqui no Brasil que tem muito medo de ser acusado de ser racista. Isabel, é negro ou preto? Quando uma pessoa me pergunta isso, eu entendo que ela não quer que o racismo dela seja identificado. Ela não está preocupada em transformar a realidade social que se encontra, né? Não está preocupada com isso. Ela quer só que a fala dela não denuncie o que ela é. Entende? Ela não está preocupada em, não chatear uma pessoa negra. Não é isso, tá? Para responder a pergunta, negra é a minha raça, preta é a cor da minha pele. Não tem nenhum problema com nenhuma das duas, pode me chamar de preta ou de negra, mas eu prefiro que me chame de Isabel. Pronto, essa é a conversa. Aqui no Brasil, as pessoas estão muito afim de não parecerem racistas. E aí, eu vou encurtar a conversa. Estruturalmente, todas as pessoas brancas são racistas, porque todas as pessoas brancas desfrutam do privilégio branco. Todas, mesmo aquelas que não têm o privilégio material, mesmo aquelas que são brancas e vieram de famílias pobres, ainda assim têm o privilégio de, quando está na sua quebrada, não ser abordado do mesmo jeito que o negro é, por exemplo. Então, quando a gente admite que todos os brancos são racistas porque foram educados, socializados, condicionados para ser, a gente para de ficar pensando, será se eu fui racista? Será se eu falei tal coisa, então achando que eu sou racista? Aí a gente para de ficar nisso, de se preocupar com a aparência, e passa a se preocupar de verdade com
transformação social. Quando você entende que todos os brancos são racistas e todas as pessoas negras sofrem racismo, você começa a pensar, tá, e como é que eu posso mudar essa realidade? Entende? Supera-se essa coisa de tipo, será se eu sou, será se eu não sou? E parte para o próximo ponto. E o próximo ponto é mudança. E é o que a gente precisa, fala sério, né? Eu tenho 34 anos, eu nasci no centenário da abolição, certo? Eu nasci em 1988. Meu nome é Isabel. Porque acreditava-se que a gente devia alguma coisa para essas pessoas brancas, esses brancos tão legais que nos libertaram. E, gente, não. Na verdade, não, a gente não deve nada. As pessoas negras não estão devendo nada para os brancos. Nem agradecimento, nem obediência, nem reverência. São as pessoas brancas que devem a gente. Há uma dívida histórica a ser paga. E mesmo que você não seja a pessoa branca que construiu o racismo, você vive com a herança disso. Você colhe o que essas pessoas brancas lá atrás plantaram. E eu também colho. E a gente está cansado disso, né? Então a gente tem que partir para a transformação. Reconhecimento é o primeiro passo, né? Não tem como mudar sem reconhecer. Eu queria ouvir um pouco mais sobre os seus cursos, Isabel. Você tem 2 cursos, um sobre privilégio branco, negação, aliança antirracial, outro sobre raça, gênero, classe, Lélia Gonzalez e Angela Davis, né? Então eu queria ouvir um pouco mais dos seus cursos, como é que são. Nossa, gente, tá muito interessante, assim, nesses últimos 2 anos eu tenho trabalhado oferecendo tanto cursos livres para qualquer pessoa interessada. Então, já tive alunas de 14 anos, já tive alunos de 72 anos. Muito, muito, muito legal. Apesar de vir desse contexto acadêmico, eu gosto muito de me comunicar numa linguagem acessível. Então, os cursos que eu ofereço são momentos mesmo de circulação de ideias, né, de colocar as pessoas a par do mínimo para se saber sobre essa discussão. Então, a gente fala sobre racismo estrutural, lugar de fala, preconceito racial de marca de origem, a gente discute o que é branquitude, pacto narcísico da branquitude, enfim, vários conceitos que deveriam ser aprendidos na escola, porque são básicos, e a gente não aprende. Então, eu ofereço o curso Relações Raciais e Branquitude no Brasil, que é bem completo e vai tratar sobre todas essas questões, mas eu também ofereço oficinas. E aí, tem essa oficina que, inclusive, a Lana fez, né? Ela gostou muito, que é sobre privilégio branco, da negação à luta antirracista. Então, ela é uma oficina que vai fazer as pessoas pensarem sobre esse assunto, mas também agir. Eu convoco o grupo para criar um acervo de práticas antirracistas. As pessoas fazem compromissos de sair dali daquele momento com algumas tarefas a serem cumpridas. Então, é algo bem propositivo. Obviamente que é um momento educativo, mas é também um momento político. E quando a gente está falando sobre política, a gente está falando de partido político, tá, gente? A gente está falando sobre posicionamento, né? Sobre essa ação transformadora. Então, tá bem interessante. A gente tem tido vários desdobramentos, já teve aluno, enfim, que usou, né, os conhecimentos aprendidos no curso de modo muito interessante. Há um tempo atrás eu tive uma mulher branca que é juíza, que participou de um dos meus cursos, e meses depois ela teve que julgar um caso de fraude em cotas raciais na universidade. E ela disse que os ensinamentos que ela teve no curso ajudaram ela a julgar melhor o caso. Então, nossa, isso foi super gratificante, assim, né? Tive casos também de psicólogas brancas que tiveram sua prática profissional transformada, tatuadores que às vezes diziam, porque tatuar em pele negra não é muito legal, porque não fica tão bom, que tiveram sua prática profissional transformada também. Então, assim, é uma conversa que é para todo mundo, de todas as áreas. Se você vive em sociedade e o racismo é um problema social, essa conversa é para você. Demais. Coisa assim.
A Lana que fez o curso elogiou demais, assim, gostou muito, aprendeu bastante. A gente vai colocar os links aqui também, dos cursos, dos perfis. Mas queria ouvir um pouco antes mais da tua história pessoal, Isabel. Quem foram suas referências aí, né? Tanto na parte acadêmica, né? Você foi bem longe, né? Nos estudos. E queria saber um pouco quem foram suas referências, pessoas, livros que ao longo da sua trajetória, né? Foram cruzando seu caminho, te inspirando, né? Você tão nova aí já fez tanta coisa, né? Já criou os cursos, já estudou tanto e tem uma fala, acho que de tanta clareza, assim, né? Que você consegue passar muito uma mensagem tão importante, tão impactante, com muita clareza e muito amor. Obrigada. Quando você falou disso, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, a primeira pessoa que me veio na mente foi meu avô Augusto, um homem negro, sertanejo, de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Foi a pessoa mais amorosa e de fala mais amorosa que eu conheci na vida. E ele teve uma vida extremamente difícil, né? Muitos filhos para criar, mas sempre tinha essa fala com muita ternura. Ao longo da vida, sendo uma mulher negra, muitas vezes queriam me colocar nesse estereótipo da mulher negra raivosa, da mulher negra que, entre aspas, roda a baiana. Olha só como essa expressão é problemática, gente, né? Que é barraqueira. E eu venho de uma linhagem que é como meu avô Augusto que tem uma força, mas tem uma ternura. E isso, ter essa raiz forte que me lembra de quem eu sou, me protegeu de ser enclausurada nesse estereótipo da mulher negra, barraqueira, raivosa, que não combina comigo, né? Então, acho que a primeira referência é ele. Academicamente falando, né, eu cresci com o exemplo da minha mãe, uma mulher negra, que foi uma das primeiras mulheres negras a se formar no curso de serviço social da Universidade Estadual do Ceará, em 84. Imagine a dificuldade, né? Depois, eu cresci vendo, né, os estudos e a vontade dela de crescer e de criar a gente super bem, eu e mais meus 2 irmãos. Tive uma professora negra ao longo da vida, estudei muito e só tive uma professora negra na escola formal, que foi a professora Rosângela, que também me ensinou muito sobre didática. Hoje em dia, quando eu lembro das aulas dela e comparo com as minhas aulas, eu percebo quanto a prática dela também me influenciou sendo professora, inclusive na própria escolha, né, da profissão. E, academicamente, quem tem conversado muito comigo são todas as mulheres negras que eu percebo que têm ação tanto acadêmica quanto de transformação política social, que são, por exemplo, Sueli Carneiro, né? Tanto a Djamila Ribeiro também, Beatriz Nascimento, mas talvez para mim a maior de todas seja Lélia Gonzalez, porque a trajetória dela me encanta muito, porque ela veio de um lugar que ela tentou se embranquecer para caber num lugar, casou com um homem branco, essa história dela, né, de reconhecimento, de se reconhecer no mundo, parece muito com a minha. Eu demorei um pouco, né, a largar esse embranquecimento e entender a minha negritude, a importância disso. Além disso, eu sou uma antropóloga negra, e Lélia também é uma antropóloga negra. Importante frisar que eu só fui ler Lélia Gonzalez depois que eu terminei o mestrado. Lélia Gonzalez, apesar de ser uma grande referência, não foi apresentada a mim na universidade. Ou seja, as universidades estão perdendo de colocar em suas referências grandes intelectuais negros por racismo. Que a gente também não fique preso só ao que nos é oferecido, mas que a gente também busque, né? Amplie esses nossos horizontes. E foi o que a Lélia fez comigo, me ampliou um mundo, assim. Demais. A Selma Deodina também falou bastante dela. Eu lembro nesse mesmo podcast da Djamila com o Mano Brown, ela falando, além disso, né, da gente não estudar, acaba estudando os gringos, né? Quando tem tanta gente do Brasil aqui que, assim, que deveria, é o que ela falou, eles deveriam estar estudando a Lélia, né? A verdade é essa. Exatamente. Né? A Angela Davis, quando veio aqui ao Brasil, falou: gente, por que vocês estão fazendo essa grande festa para mim? Vocês estão me tratando como se eu fosse sei lá o quê. Eu aprendi mais com a Lélia Gonzalez do que vocês podem aprender comigo. Então, a gente está falando hoje em dia sobre interseccionalidade,
Mas em 1980, Lélia Gonzalez publicava um texto chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Eu recomendo muito a leitura desse texto, gente. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Você acha vários PDFs abertos na internet e no Google. Leiam. A Lélia, uma das tradições das mulheres negras a qual eu me vinculo, a Lélia não tem uma escrita difícil. Vocês já leram algum intelectual branco que ele usa várias palavras difíceis? Eu acho que para parecer mais inteligente ou mais rebuscado, e aí o que acaba é que, no final das contas, ninguém entende. Então, essa não é a lógica das mulheres negras intelectuais. O que a gente quer é que o nosso conhecimento alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente vai para a rede social, a gente escreve de um modo fácil de ser entendido. Eu não quero estar encastelada numa torre, eu quero que os pensamentos e reflexões que a gente acha relevante circulem. Então, não faz sentido para mim falar difícil. Pelo contrário, né? Eu quero que circule, que eu seja entendida, né, pelas pessoas. Tem uma música que eu gosto muito, né, que diz: vou ensinar a ler para ensinar meus camaradas, né? Então, é isso. Por que eu vou aprender se esse aprendizado, esse conhecimento fica enclausurado comigo? Qual o sentido disso? Não tem. Essa lógica de acumulação só funciona para o capital, não funciona nessa nossa prática, não. Eu vi um vídeo seu esses dias no Instagram que você fala sobre o que você falou agora há pouco, né, de ser taxada como barraqueira, de como muitas vezes tentam silenciar mulheres negras, né, pessoas negras, especificamente mulheres nesse caso, em você tá falando alguma coisa, anulam o que está sendo dito por essa postura considerada agressiva, sem educação, etc., o que é realmente bizarro, assim. Então você traz ali, acho que no Instagram, com muita clareza, assim, esses conceitos e com a didática, né, que é fácil de entender, que recentemente trouxe o Eduardo Marinho aqui no podcast também, o filósofo das ruas, assim, falando que como a galera que está na elite, né, quer se manter na elite através de um discurso que as pessoas da base não conseguem entender, né, como tudo acaba sendo artimanhas aí do sistema, né, do capitalismo, racismo, e sistema industrial, etc., para se manter no poder, né. É verdade, o próprio direito, né, o próprio conhecimento do direito, ele é restrito a quem compreende aquele dialeto, né? Tem todo um tipo de regra e de escrita e de fala que não se aproxima em nada ao que o povo, né, tem, fala, conhece. E aí o que acontece? Um povo que não conhece seus direitos, não reivindica seus direitos, e é um povo, entre aspas, manso, né? A quem serve essa nossa tranquilidade, essa nossa passividade? Então, assim, é muito difícil, trazendo de novo para essa questão da didática, né? Eu trabalho com temas que são muito sensíveis, e é uma estratégia política minha que eu fale num tom que as pessoas se sintam convidadas a conversar comigo. Mas isso tem um custo emocional muito alto, porque muitas vezes eu estou falando de situações que são gatilhos emocionais imensos para mim. Eu estou falando de situações que me ferem desde a alma. E eu estou falando num tom tranquilo, como se isso não me afetasse, sendo que afeta bastante. Então, quando as pessoas brancas querem aulas sobre esse tema e exigem tom calmo, exigem isso, elas estão ignorando que a reação comum, normal, esperada ao racismo é a raiva, né? Tem a Audre Lorde, uma intelectual negra estadunidense, tem um texto chamado Os Usos da Raiva. Eu sou uma pessoa que sinto muita raiva, mas eu sei utilizar a minha raiva e direcionar a minha raiva para quem me faz mal. Mas teve um tempo que a minha raiva me consumia, né, me dilacerava. Então, assim, a gente tem que aprender que não tem algumas coisas que a gente conversa que não dá para manter tão calmo, não, porque é violento, entende? E aí, em vez de eu me preocupar em expressar o que eu estou sentindo, eu tenho que me preocupar
com a reação do outro, aí vira sobre a outra pessoa branca, tudo sobre outra pessoa branca e o bem-estar dessa outra pessoa branca, enquanto o meu bem-estar é totalmente negligenciado, né? Eu não estou falando aqui que a gente tem direito de xingar, de bater, de ser agressivo e tal, mas é legítima a nossa raiva. Ela tem uma razão de existir, né? E uma coisa que eu ia falar que veio no episódio com a Selma também é sobre como não tem mais como separar feminismo e antirracismo hoje, né? Como é a mesma luta, assim, né? Queria ver um pouco da tua perspectiva sobre isso. É isso, se o seu feminismo só tem mulheres brancas, é um feminismo ou é a ala de mulheres da Ku Klux Klan? Não dá, gente. Ainda mais no Brasil, 56% negro, né? Se você está num espaço dentro deste país, que é 56% negro, e só tem gente branca, saia daí, porque esse é um espaço de supremacia branca. A gente tem que ser crítico a isso, né? Eu sinto que não dá para separar o feminismo, né, o movimento de mulheres, das pautas antirracistas, porque não dá mais para ignorar neste país o sofrimento que as mulheres negras têm enfrentado há um tempo, e que tem a Marcha das Mulheres Negras, certo? Todo ano a gente tem uma pauta, né, uma pauta que nos guia, assim. Em alguns anos passados, a gente lutava, assim, pela sobrevivência, né? E acho que mais ou menos nos anos 2010, agora eu não me recordo exatamente qual foi o ano, o nosso tema foi pelo bem viver. A gente estava saindo do sobreviver para o bem viver. Agora a gente já teve um outro retrocesso, enfim, pelo contexto político que a gente se encontra. Então, é extremamente necessário que as mulheres brancas entendam que se as mulheres negras não estiverem junto nesta luta, a força se esvai. Quando a gente está falando de incluir as mulheres negras, a gente não está falando de separar o movimento, né? Vai enfraquecer o feminismo, se colocar feminismo negro, se colocar feminismo X, Y. Não, gente, não vai enfraquecer. Pelo contrário, vai aglutinar, vai aumentar, vai fortalecer. Eu tenho uma analogia que eu aprendi com a profa Letícia, professora Letícia Nascimento. Ela diz o seguinte: o feminismo é essa grande casa que tem um espaço para cada uma. Então, não é separar, mas aglutinar, né? Então, por exemplo, eu, enquanto mulher negra e cis, eu vou, apesar de não ser uma mulher trans, entender as pautas das mulheres trans. Por quê? Porque a minha luta é pela emancipação de todas as mulheres ou só das mulheres que parecem comigo? Ou é só do meu grupinho, né? Então, cada vez mais eu percebo que as mulheres que se dizem feministas estão lutando pela emancipação de todas nós, e não de um grupo específico de mulheres, que foi o que aconteceu na primeira onda do feminismo, né? Que era aquele feminismo branco, né? Vamos queimar sutiã. Gente, antes dos sutiãs serem queimados, as mulheres negras lavaram, passaram, guardaram na gaveta. Então, não tem como mais você desvincular essas lutas. Falando de novo da Audre Lorde, né? Não tem hierarquia de opressão. Essas opressões têm que ser combatidas juntas. Obviamente que você tem que se posicionar a depender da pauta, né? Quando é uma pauta sobre mulheres negras, eu estou na frente, eu sou mulher negra. Mas se for uma pauta sobre mulheres trans, eu dou 2 passos para trás e chamo uma irmã trans para frente, para ela falar, né? Então, o recado também que fica é para que a gente tenha esse bom senso também, né? De entender que essas mulheres precisam estar com a gente e que tem momentos em que elas têm que falar e a gente tem que ouvir. Simples assim. Uma luta também que está bem mais difícil nesse governo, né? Infelizmente, já caminhando para o final do nosso papo, a dos quilombolas, né? Que eu vi um pouco da perspectiva, o que a gente
pode fazer ou esperar aí do que está acontecendo com os quilombolas atualmente? É uma situação aterradora, assim, é de desnortear, Rick, porque o que tem acontecido é que tanto os povos indígenas quanto os povos quilombolas, eles têm sido cada vez mais deslegitimados em suas lutas, cada vez mais desmerecidos. E isso tem afetado de modo substancial o que essas pessoas têm passado. E o que esse povo tem passado. Negar o direito à terra é negar o direito à própria vida para essas pessoas, a subsistência praticamente. E o que a gente vê nesse contexto atual, político atual, é isso. E eu não acho que exista uma perspectiva de mudança a curto prazo, enquanto o contexto permanecer o mesmo, certo? Pelo contrário, falando em paralelo, né, falando em conquistas políticas ameaçadas, esse ano é o ano, por exemplo, de revisão da lei de cotas, né? A lei de cotas, ela não é para sempre, ela é uma lei que foi feita para acabar com um problema, e à medida que essa lei decorre, ela vai sendo avaliada para ver se esse problema já foi resolvido. Se tiver sido resolvido, esta lei vai ser descartada, entre aspas, né? Vai ser desconsiderada. Esse ano a gente vai ter essa avaliação. No atual contexto, o que vai acontecer é o seguinte: vão achar que não tem nada de dívida histórica para ser pago, e as leis das cotas vão acabar. E, sinceramente, eu não sinto que foi o suficiente. A gente não vê. Alguma vez você foi atendido por um médico negro? Uma médica negra? Não. Um advogado negro? Não. Entende? Uhum. Essas pessoas que entraram nas universidades, elas muitas vezes não conseguem sequer concluir, porque não é só entrar, tem que ter bolsa de permanência, né? As próprias universidades são lugares que, como eu posso dizer, não são lugares acolhedores para as pessoas negras. Então, é muito difícil se manter na universidade, concluir o curso. Então, mesmo depois da política de cotas, certo? A gente vê fotos de formatura dos cursos elitizados, né, como desses que eu falei agora, de direito, de medicina, e a gente vê uma maioria branca ainda. Então, o problema não foi resolvido. Não houve uma equiparação. É necessário que a gente permaneça ainda com essa política de cotas. Entretanto, no contexto atual, eu acho que ela será revogada. E aí cabe a nós, enquanto indivíduos, né, fazer pressão política, até mesmo conversar com as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente conhece, falar da importância da lei de cotas, né, para a gente ter uma transformação, pelo menos nas nossas bolhas, e que talvez, né, consiga chegar a níveis estruturais, ao nível das instituições, enfim. É o que a gente, né, almeja, sonha alcançar. Que seja mais rápido, né? A vontade é que aconteça mais rápido aí. Isabel, eu queria que você passasse suas redes sociais, ou cursos, ou como as pessoas podem entrar mais em contato contigo. Pronto, gente. Eu estou sempre no Instagram e no Twitter. Meu arroba é afroantropóloga, certo? Meu nome é Isabel Acioli, se você digitar por lá também vai encontrar. E eu estou sempre oferecendo formações, cursos, oficinas, momentos educativos sobre esses temas, sempre de maneira muito didática, de maneira acessível, para que as pessoas consigam chegar perto dessa conversa. Também, a gente tem sempre nos meus cursos, Rick, eu sempre faço ações afirmativas, sempre tem um percentual de vagas destinadas para pessoas negras que não podem pagar. Então, essas pessoas também estão mais do que convidadas também para se fortalecer, para estar junto, mas o convite especial mesmo é para as pessoas brancas, para que elas consigam perceber a própria branquitude, né? Eu acho que muito da mudança que a gente quer ver no mundo, ela passa por isso, ela passa pelo próprio entendimento do ser humano enquanto das identidades desse ser humano, né? O que é que ser branco significa nessa sociedade?
Se vocês perguntam isso, venha ser meu aluno. Tem sempre, todo mês tem alguma atividade, tem às vezes algumas atividades abertas, lives. Eu também faço algumas vezes formações em empresas, em organizações. Então, já tive na Visa, já tive na Nubank, enfim, e gosto muito de conversar sobre esse tema, sempre de uma maneira convidativa para todo mundo. Todo mundo é bem-vindo. Maravilha, Isabel. Quero te agradecer demais aí. Passou voando o tempo aqui. Agradecer pelos ensinamentos, pela troca, colocar os links aqui dentro do perfil e dos cursos, dos artigos, das pessoas que você mencionou. Então fica a minha gratidão aqui, Isabel, e quando eu for para Fortaleza, eu te dou um salve aí. Eu que agradeço. Vem assim, vem assim. Gente, muito obrigada pela escuta, pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz. E venha para Fortaleza que eu arrumo uma rede aqui para você. Agradeço demais. Maravilha. Gratíssimo por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. Cada semana trago pessoas que são referências em diversas áreas da vida sobre esse tema tão essencial, que é o racismo estrutural. A gente conversou já com a Selma Deldina, então se você tiver interesse em saber mais, olha o papo com a Selma Deldina, com a Solange Barbosa sobre afroturismo, com o Edgar Gouveia Júnior sobre como perspectiva de um homem negro viajando. Então, uns episódios para quem quer mergulhar mais fundo nesse assunto tão essencial que precisamos falar cada vez mais. Isso aí, galera. Semana que vem tem mais Abrindo Caminhos.